Pessoal, bom dia. Bom dia. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Amém. É uma alegria estarmos reunidos novamente. Essa turma animada. Tem sempre prestigiado aí, né? Nosso Café Coração. E então, vamos dar início, né? Sem mais delongas, aí o nosso café. Que o Senhor Deus nos abençoe e fale conosco nesta manhã. E que a palavra dele será ministrada, venha a cair em terreno fértil, né? Produza muitos e muitos frutos para a glória do Senhor. O objetivo do café é esse, lançar a semente, né? Para que a semente possa sair para fora e possa germinar e produzir frutos. E para iniciar, nós vamos ler lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 16 e 17. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 16 e 17. A título de introdução da nossa reunião, vou estar lendo. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Esses dois versículos estão no contexto aqui onde Jesus chega numa terra, né, chamada Terra dos Gadarenos. Ele atravessou ali o Mar da Galileia, enfrentou uma tempestade, chegou lá nessa terra e deparou-se com um homem terrivelmente endemoniado, né? A Bíblia fala uma situação realmente muito complicada daquele homem, né? Fala que ele nada conseguia prendê-lo, né? Nem cadeias, nem as pessoas conseguiam segurá-lo. Ele vivia ali à parte, no meio dos sepulcros. Então era um homem horrivelmente endemoniado, né? Era uma legião de demônios que havia possuído ele. Então Jesus ele expulsa os demônios ao deparar com aquela situação. De maneira poderosa, de maneira milagrosa, ele expulsa aqueles demônios, né? E lança eles ali na manada de porcos. E aqueles porcos se precipitam, despenhadeira abaixo, e aquele homem é curado. Porém, ao chegar essa notícia lá na cidade, né, os donos dos porcos ficaram alvoroçados, né, tiveram um prejuízo financeiro, e eles, ao tomarem essa notícia, né, a cidade inteira pediu para que Jesus se retirasse da cidade. E aqui é o que eu quero enfatizar para nós. Diante de uma notícia tão boa quanto essa, né, nossa, aquele homem estava condenado, vivia ali à parte, horrivelmente endemoniado, ele foi liberto, foi curado. E a cidade, ao invés de se alegrar, ao invés de saudar o Senhor Jesus, recebê-lo, né, com o tapete vermelho, não. Eles pediram para que ele se retirasse do meio deles, porque ele havia trazido prejuízo financeiro. Então a ênfase dele estava no lucro, estava na atividade financeira, em detrimento ali da presença do próprio Mestre, do próprio Cristo, que já havia operado tantos sinais, milagres e maravilhas, anunciando as boas novas da salvação. Aquele povo pediu: Jesus, retira-se de nós. Nós preferimos continuar com os porcos, né? Então a escolha que eles fizeram, uma escolha tola, uma escolha egoísta, e uma escolha que estava olhando somente, né, para esse plano aqui na terra, né? Não, eu quero continuar cuidando dos porcos, né? Nós vamos continuar com os porcos, em detrimento da presença do Mestre. E aí eu fico perguntando, muitas das vezes nós temos esse tipo de comportamento, né? Nós também optamos pelas coisas do mundo, ao invés de escolher a presença do Mestre. A gente escolhe, às vezes, o lucro financeiro ou alguma vantagem, né, em detrimento dos ensinos de Cristo. Porque a presença de Jesus, realmente, ela às vezes pede para nós algum tipo de renúncia, né? Nós vamos ter que deixar de fazer algum tipo de negócio, andar com algumas companhias, às vezes dentro da própria família nós vamos ter resistência. Então a gente prefere ceder aos desejos do mundo, aos caprichos do mundo, às coisas deste mundo, a viver na presença do Mestre, né? Então que a gente não seja insensato como esse povo lá dessa cidade. Jesus poderia ter feito tantas coisas ali no meio daquele povo, mas eles preferiram
pedir, Jesus, por favor, retire-se de nós, né? Nós vamos continuar com os porcos, queremos os porcos. Que a gente não tenha esse tipo de atitude. Parabenizo a todos que estão aqui nesta manhã, porque nesta manhã vocês escolheram estar na presença do Mestre, na presença dele, da palavra dele, que será estudada aqui, do que estar cuidando dos porcos. Mas que seja uma constante na nossa vida, né? Porque às vezes a presença de Cristo vai exigir de nós algum tipo de, até mesmo prejuízo financeiro, né? Como aqueles homens tiveram, né? Eram 2.000 porcos que se precipitaram ali abaixo e morreram. Mas as bênçãos que nós temos em Cristo são infinitamente maiores do que qualquer coisa que este mundo pode oferecer, né? Que você persevere, que você sempre faça a melhor escolha, que você sempre procure a presença do Senhor Jesus, buscar as coisas de Deus, em detrimento das coisas deste mundo, né? Que a gente não seja insensato e tolo como aquele povo foi ali naquela região ali do Mar da Galileia, né? Essa terra dos Gadarenos, né? Ficava ao sul do Mar da Galileia, na chamada Decápolis, né? Era um conjunto de 10 cidades que eram um domínio grego, né? Cidades gregas. Então ele era uma terra, era uma região onde as pessoas ali careciam, né? Muito da presença de Cristo. Era uma cidade, um terreno pagão, e Deus poderia ter operado muitas coisas ali, mas eles preferiram mandar Jesus sair. Então, que a gente não seja assim, né? Então, para a introdução aí nessa manhã, deixa essa mensagem para nós, né? Esse alerta. Não troquemos as pérolas pelos porcos. Pode. Lá em Efésios 2:10 fala o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, Deus separou uma obra para que a gente pudesse desenvolver aqui na Terra. E muitas vezes a gente, igual o Zé falou, com a mesma atitude que Judas teve com Jesus, quando a Maria Madalena estava ali aos pés, Maria estava aos pés de Jesus derramando nardo, e Judas chegou para ele: nossa, mas se tivesse vendido esse perfume, teria ajudado muitos pobres. Ele falou assim: os pobres estarão com vocês todo o tempo. Jesus estava contando que ele vivia de propósito, não de necessidade ou oportunidade. Então, assim, que a gente possa andar mesmo de acordo com aquilo que o Senhor desejou. Se a gente andar de acordo com as necessidades e propósito, demonstra que o nosso coração não está no Senhor, mas está em qualquer outra coisa, qualquer outra necessidade, senão o Senhor. Verdade, muito bem. Bem colocado aí, Cristian. Eu pedi para o pastor Lucas fazer uma oração, depois a gente já vai para o louvor. Senhor Deus, muito obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde, a nossa família. Obrigado pelo alimento que o Senhor concedeu desde esse último encontro nosso, 7 dias atrás. O Senhor tem sido bondoso, misericordioso. Tem sido, ó Pai, um Pai que zela, que cuida com intensidade, inclusive quando a gente está dormindo, ó Pai. O Senhor não dorme e está zelando do teu povo. E agora nós estaremos aqui, ó Pai, te louvando com essas músicas, com a nossa atenção. Estejamos de todo o coração envolvido nesse momento. Amém. E esse encontro ele possa nos guiar nesse propósito de conhecer o Senhor Jesus de forma íntima, crescente, profunda. Pois aí está a tua glória, mas também aí está a felicidade nossa, de nossa casa. A alegria de vida, aquilo que aquece a alma, está somente no Senhor e nada mais. Em nome de Cristo Jesus, nos dê santo temor, concentração, esse louvor bendito e ouvir da palavra logo mais. Perdoa os nossos pecados também, Pai. Perdoa as nossas dívidas. Todos nós aqui quebramos várias e múltiplas vezes a tua palavra, em vários versículos, ó Pai. Mas o teu grande Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Verdade. Que possa lavar o nosso coração de toda iniquidade, trazer arrependimento genuíno em nossas vidas, para levantarmos em Cristo e seguir adiante. Amém. Em nome dele, amém. Amém, Deus. Passa para o Sérgio Paulo.
Bom dia mais uma vez a todos. Bom dia. Igual a letra lá, né, Sérgio Paulo? Pus lá ontem à noite. E essa primeira música eu gosto muito dela, né? E a música em si, né, a arte dá uma liberdade, às vezes a gente escrever de formas diferentes, né? Então a licença poética das artes deu a essa música uma oportunidade de a gente ouvir uma música como se fosse Deus falando conosco, né? E então ela tem que ser cantada e lida, que às vezes a primeira vez pode escapar um pouco dessa ideia, mas depois que a gente conhece a música a gente entende. Ela é uma música como se fosse Deus tratando conosco, Deus falando conosco, né? E ela trata muito sobre a ansiedade, que é um tema bíblico. A gente acha que a ansiedade é um tema nosso, né, agora, no século XXI, e ele é um tema bíblico, né? Existe uma passagem que fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem o que vai vestir, nem o que você vai comer, porque nem as aves dos céus trabalham, nem os lírios se vestem, né, por conta própria, e nem Salomão, na sua beleza, vestiu como os lírios do campo, nem as aves precisaram de trabalhar para comer. Então é uma forma de a gente lembrar que nenhum cuidado que a gente tenha com as nossas forças vai ser suficiente, porque nós não somos donos do nosso dia, do nosso tempo, né? Se não for da vontade de Deus, nada do que a gente faça pode intervir na nossa história, no nosso futuro, né? Então essa música ela trata disso, ela fala aqui para a gente não ter sobre nós nenhum único cuidado qualquer, porque só o cuidado estivesse sobre o nosso fardo, se fosse sobre a nossa responsabilidade, já seria muito para nós se Deus não estivesse cuidando disso. E a segunda parte fala que a gente não temer quando a gente tiver que tomar decisão, e que nós estamos entre homens, né? Nós tomamos decisões todos os dias, nós somos responsáveis pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa função, e para a gente entregar tudo, né, na mão de Deus, pedir orientação até para as decisões que nós iremos tomar, e confiar de coração, né, que Deus é o nosso cuidador, Ele é o regente do universo, Ele é todo poderoso e é o Deus da história. Então nós temos uma responsabilidade de tomar decisões, mas nós podemos pedir com que Deus nos guie nessas decisões, confiando que Ele está conosco, né? Nos momentos complicados, às vezes a gente tem uma percepção que parece que Ele não está tão conosco assim, ou que esqueceu de nós, né? Mas Deus está conosco, como estava com aquele povo 40 anos no deserto, aprendendo, né? O pessoal, quando foi livre de uma escravidão aí de séculos, eles podiam ter feito um caminho ali no deserto de 3 meses a pé, até chegar, se eles fossem em linha reta, até chegar no destino. E Deus fez com que eles rodassem 40 anos, mas Deus não abandonou eles. Deus estava tratando uma geração toda viciada em pecados, em atitudes que precisavam ser repensadas e reconfiguradas, né? Então, aqueles 40 anos não foi de abandono de Deus, não, foi de tratamento de Deus ali. Então, essa música eu gosto muito dela, porque ela trata conosco, é uma música simples, curta, fácil da gente gravar, mas muito bonita, uma música antiga, que já perdura aí algumas décadas, e que cabe a nós dar uma relembrada, porque toca num assunto muito atual, né? Atual e antigo, pelo visto, né? Que é a ansiedade. Então, eu acho que a gente já cantou 1 ou 2 vezes nos encontros, mas convém dar uma relembrada para a gente reaprender essa letra. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu,
todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. A outra música, que também é um texto, né? Texto bíblico, essa não é um texto na íntegra, mas baseado no texto bíblico, como agora que a gente vai cantar, fala: quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Cita alguns exemplos, mas para mostrar que nada nos separará. E no final fala que nada nos separará do amor de Deus. Né? E o que poderia nos separar do amor de Deus, o que nos separou no passado e Cristo nos resgatou, é o pecado. Né? Que nos afastou da presença de Deus, e que cortou essa ligação original de Deus conosco, foi o pecado. Então o pecado teria o poder de nos separar da presença de Deus, e tem para aqueles que não são alcançados por Cristo, mas na redenção de Cristo isso se quebra, né? Então o amor de Deus, ele é manifesto em Cristo. Deus amou, né, o mundo todo, nos amou a ponto de entregar aquele que teria condição de nos resgatar do pecado, a única solução. Então nós podemos concluir que nada nos separa do amor de Deus, porque a solução já foi enviada, né? E cabe a nós entendermos isso e crermos que Cristo foi necessário para que nós fôssemos resgatados. Né? Nada que nós fizéssemos em uma atitude única podia nos reaproximar de Deus por nossos méritos, mas o mérito está em Cristo, que era perfeito, é perfeito, né? Porque Cristo teve um momento terreno, então naquele momento em que ele cumpriu a lei aqui, ele foi impecável, e hoje ele segue ressurreto como aquele que nos limpa perante o Pai. Né? Então Deus, ao olhar para nós, não olha mais para os nossos pecados, ele olha para Cristo, o sangue de Cristo que nos lavou. Então quando Deus olha para nós com a sua justiça, Cristo chega perante Deus com a sua pureza, nos lavando. Então, esses são meus, né? Eles não estão mais condenados pelo pecado, porque eu resgatei aquele dia na cruz. E então, essa música trata disso, que nada nos separa do amor de Deus, nem as nossas piores mazelas, né? Porque às vezes, naqueles momentos de angústia, nós, numa oração, num momento de reflexão, a gente fala: não sou digno, não somos mesmo, né? Mas não é isso que nos separa de Deus, porque Cristo nos resgatou. Isso foi o nosso Redentor, nosso resgatador. E, então nós vamos cantar relembrando dessa verdade, né? Quem separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do
do amor de Cristo. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Palavra do pastor Milton. Bom dia a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Quero convidar você que tem a sua Bíblia, que abra comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 8. Vou fazer aqui a leitura, Jeremias 8, 18 até o 9, 6. Jeremias, profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, um pouquinho depois dos Salmos. Jeremias, capítulo 8, o verso 18 até o capítulo 9, o verso 6. Escreveu assim um profeta: Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo em terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo, me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia
e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de seu irmão nenhum vos fieis. Porque todo o irmão não faz mais do que enganar, e todo o amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo e não fala a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Deus querido, obrigado pelo privilégio que temos de poder estar na Tua presença nesta manhã, neste local. Obrigado por cada vida, obrigado por cada família aqui representada. Obrigado porque nós já podemos orar, já podemos ler a Tua palavra, podemos cantar louvores ao Teu nome e agora, Deus, meditar de forma breve na Escritura Sagrada. Que o Senhor mesmo, por meio do Teu Espírito, fale ao nosso coração por graça e por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os dias são maus. Estamos vivendo tempos de aflição, tragédias, violência, guerra, corrupção, e as coisas estão indo de mal a pior. Os dias em que Jeremias também profetizou não eram dias bons. Os dias também eram dias maus. Jeremias escreveu este livro num contexto em que o povo de Israel estava também passando por uma crise. Não uma crise financeira, mas uma crise espiritual, por causa do distanciamento de Deus. Aquele povo vivia em rebeldia contra Deus, mesmo sabendo quem Ele era, mesmo experimentando os grandes feitos de Deus no deserto, como nosso irmão disse aqui ainda há pouco, por 40 anos, e aquilo depois foi se estendendo, os cuidados, proteção, o zelo. Mas Israel era teimoso. Vira e mexe abandonava o Senhor e voltava para suas próprias causas, queixas, esquecia do Deus da glória. E aqui então Jeremias é chamado para falar ao povo, para tentar trazer aquele povo de volta e apontar os erros daquele povo, para que o povo pudesse perceber quão distante ele estava do Senhor. E aqui nessa breve leitura, Jeremias vai apontar alguns dos erros que Israel cometia de forma repetitiva naqueles dias. Que no versículo 19 ele fala de idolatria. Israel trocou a Deus pelos ídolos. Em vez de confiar no Deus vivo, verdadeiro e poderoso, Israel passou a confiar nos deuses das nações, que nem deuses eram, apenas invenções, fabricações da mente humana. No verso 3, capítulo 9, ele fala que o povo vivia em malícia e em mentira. Não havia verdade na boca do povo, o povo apenas era um povo que tramava, vivia de malícia em malícia. No verso 4, ele fala que aquele povo era um povo enganador e caluniador. Aquele povo vivia de trapaças, enganando a si mesmo, enganando os outros e caluniando também uns aos outros. No versos 5 e 6 do capítulo 9, diz que aquele povo era um povo que zombava, era um povo que se entregou à iniquidade, que se entregou à falsidade. Mesmo sabendo quem era Deus, aquele povo passou a ter essas práticas como rotina da sua vida. E então Jeremias, ao ver esta terrível situação do seu povo, ele chora. Ele expressa uma imensa tristeza quando ele escreve assim no verso 18, olha, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração está derretendo dentro de mim, de tanta tristeza ao ouvir a situação em que o povo de Israel está. No versículo de número 21, do capítulo 18, ele vai falar como está o seu coração. Eu estou de luto, e o espanto se apoderou de mim. A sensação que o profeta tinha é que aquele povo estava morrendo. Que aquele povo estava completamente longe do plano e do propósito de Deus, e ele então estava sentindo aquela sensação
como se estivesse perdendo os filhos espirituais que Deus confiou, e o medo, o espanto, abatera no seu coração. E uma vez também que ele se sentia incapaz de resolver aquela situação, embora ele fosse ali o profeta, o pregador, ele então chega nos versos 1 e 2 do capítulo 9, ele diz: olha, se eu pudesse sair do meio deste povo, se eu pudesse abandonar este povo, se tivesse ali uma estalagem para que eu pudesse ir para lá, e lá eu chorar sozinho, e ficar longe deste povo, se eu pudesse deixar este povo, se eu pudesse me apartar deste povo, talvez seria bom para mim. Porque este povo se tornou um povo adúltero, um bando de traidores. E adúltero aqui não é no sentido físico, mas no sentido espiritual. Aquele povo passou a adorar a outros deuses, senão o Deus vivo e o Deus verdadeiro. E Jeremias diz: olha, se eu pudesse, eu queria sair do meio deste povo. A Ezequiel estava escutando hoje, antes de mim, fala a respeito disso aí, e o idólatra, ele não é como aquele, no caso hoje, se prostitui, ele é como um adulto. Isso, exatamente. Ele fala que desce Jó, Daniel e os três mais justos lá estiverem no lugar, eles não podem salvar pelo lugar, só vão salvar os três. Exatamente. E ninguém tiver no lugar. Eu acho que é Por causa da... Perfeito. E agora? Porque é individual. É individual. Mesmo nessa terrível situação, e alertado não só por Jeremias, mas por outros profetas, o povo de Israel não se arrependia. Israel ouvia, mas não buscava socorro e ajuda em Deus. Pelo contrário, Israel procurava socorro e cura e ajuda em quem não pode curar. E quando Jeremias fala assim no verso 22 do capítulo 8, acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Quando Israel enfrentava uma enfermidade física, normalmente naquele tempo era comum as pessoas irem até Gileade, porque em Gileade se fabricava um bálsamo, uma espécie de um óleo, e este óleo era um óleo, segundo os estudiosos, um óleo muito potente, que de fato curava e ajudava muito na restauração das pessoas com as enfermidades físicas que as pessoas tinham. E Gileade, na verdade, era uma cidade ímpia, conforme Oséias capítulo 6, versículo 8. Mas que tinha lá suas virtudes, pelo menos este óleo que fabricavam naquele lugar era importante. E é como se Jeremias estivesse dizendo: olha, quando vocês têm o problema físico, quando vocês têm uma enfermidade da carne, vocês vão a Gileade e compram lá o bálsamo e vocês são curados. Mas agora vocês foram a Gileade, o que o médico de lá pôde fazer para vocês? O que o óleo que lá é produzido pôde fazer para vocês? A resposta é nada. Ele diz: por que vocês não foram curados? A resposta é óbvia. O problema não era físico. O problema era espiritual. O problema não era na carne. O problema era no coração. Aquele povo estava longe, muito distante da presença do Senhor. E Jeremias aqui, quando ele diz isso, ele está dizendo uma forma de zombaria. É como se ele estivesse dizendo, trazendo aqui para os nossos dias: olha, vocês foram buscar pão na farmácia. Vocês foram buscar remédio no posto de gasolina. E foi buscar combustível na padaria. Vocês estão procurando coisas em lugares em que elas não podem ser encontradas. Gileade não vai resolver o problema de vocês. Os médicos de Gileade, os remédios de Gileade, pouco pode fazer por vocês. A solução para o povo, como também para nós, em toda e em qualquer situação, não está em Gileade,
não está na ciência, não está em nenhum outra pessoa ou lugar, senão em Deus. Só Deus poderia curar as feridas da alma e do coração daquele povo. E às vezes, meus irmãos, quando nós passamos por adversidade, nós somos tendenciosos a buscar socorro, a correr atrás. E talvez não tenha nada de mal. E às vezes temos que procurar socorro. Só que a gente comete um erro. A gente luta, corre, faz de tudo, vai atrás de tudo. E quando tudo não dá certo, a gente diz assim, agora só Deus. Quando na verdade Ele deveria ter sido o primeiro a ser buscado. Antes de tomarmos qualquer decisão, para onde eu vou, em quem eu vou, como eu vou, Deus me orienta, me direciona, para que eu possa ir procurar aquele que for direcionado, orientado pelo Senhor. Meus irmãos, nós temos aflições. O cântico que nós cantamos aqui, quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Nós temos adversidades. Nós não somos super-heróis. Às vezes nós homens pensamos que o somos, de que nada nos atinge, de que nada nos abala, de que nada nem vai vir sobre nós e vai às vezes nos derrubar. Nós não somos super-heróis, pelo contrário. Nós somos homens, seres humanos, cheios de preocupações, de quietudes, de dificuldades, de adversidade, seja em casa, seja no trabalho, seja na família, ou até mesmo pessoal. Quem de nós aqui pode levantar a mão e dizer, olha, eu estou aqui hoje, eu estou em paz, eu não tenho nenhuma dificuldade na vida. Se você for, talvez você seja um dos únicos da terra. Porque a vida é assim. A vida tem as suas adversidades. E no tempo, meus irmãos, de adversidade também, Davi, lá no Salmo 40, versículo 1, ele escreveu assim, olha, eu esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Num contexto de corrupção, em que todo mundo também não queria compromisso com Deus, em que as pessoas não buscavam a Deus, em que o profeta diz, olha, você não pode confiar no amigo, você não pode confiar no servo, você não pode confiar no empregado, você não pode confiar nem no seu irmão, nem das pessoas da sua casa. Miqueias escreveu assim, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Lá no capítulo 7, versículo 7. No tempo de desolação, também em que Deus estava por punir o povo, Naum disse assim no capítulo 1, verso 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. E trazendo mais para o nosso tempo, agora não num tempo de perseguição, não num tempo de corrupção, não num tempo de desolação, mas num tempo de esperança. Num tempo em que Deus estava mudando o cenário, mudando a história. Quando Jesus já havia passado pela cruz e vencido ali o pecado, a morte e o inferno pelos seus. E quando ele estava por retornar ao céu, ele disse assim, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. É para acalmar o nosso coração. É para saber em quem nós podemos buscar ajuda e socorro. É para saber que nós não estamos sozinhos. Que nas dificuldades, nas batalhas que nós enfrentamos, Jesus sempre está conosco. Por isso também Ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Os dias são maus, mas não é tempo de desespero, e sim tempo de dobrar os nossos joelhos diante de Deus em oração. Pois somente Ele pode nos ajudar em dias tão difíceis. De repente seu casamento não está bem.
De repente, no seu trabalho, na sua empresa, seus negócios, as coisas não estão bem. De repente, você está em crise. De repente, a sua saúde não está tão boa tanto quanto você gostaria que estivesse. O que fazer? O que nós cantamos? Entrega tudo a Deus. Deixa Ele cuidar de você. Seja humilde. Te conheça. Senhor, eu preciso de Ti. Eu estou às vezes buscando solução onde não há solução. Estou buscando às vezes cura aonde não há cura. Estou buscando às vezes remédio aonde não há remédio. Então eu quero agora buscar o Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero crer no Senhor. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero esperar no Senhor. Eu quero que o Senhor cuide de mim. Às vezes o fardo fica pesado, mas Deus é aquele que também carrega os nossos fardos. Israel não fez isso. E depois foi para o cativeiro novamente, da Babilônia, e lá aquele povo passou mais 70 anos de aflição. Mas Deus não deixou de cuidar daquele povo em momento algum da sua história. E a minha palavra para você, ou minha última palavra é: em Jesus, Deus tem solução para todos os nossos problemas, inclusive o maior deles, o problema do nosso coração, da nossa alma, chamada pecado. E em Cristo há e sempre haverá solução para mim e para você. Portanto, aquiete-se da presença do Senhor e deixa que Ele tome conta da sua vida. Feche seus olhos e ore e fale com o Senhor nessa hora. Vai com nós? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia que estamos aqui, ó Pai. O Senhor é quem nos trouxe. Nós reconhecemos que a nossa vontade pecaminosa às vezes nos afasta do Senhor. Oh, Deus. Mas, por outro lado, o Teu Espírito que habita em nós nos reaproxima do Senhor, ó Pai. Nós entendemos que o Senhor cuida de nós da sua maneira, às vezes até incompreensível por nós, mas somos gratos e felizes por estarmos aqui nessa oportunidade de ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Sim, Deus. Antes de seguirmos para o nosso trabalho, para os nossos desafios, nossos afazeres, ó Pai. Nós te agradecemos por Cristo, ó Pai, pelo presente que o Senhor nos deu, Sim, nos Deus. enviou a única solução, ó Pai, para que nós pudéssemos nos reaproximar do Senhor, nos religarmos ao Senhor Oh, Deus. e assim desfrutarmos de uma eternidade na Tua presença, ao invés de desfrutarmos de uma eternidade de sofrimento e condenação. Oh, Deus, tem misericórdia, nosso Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque até as aflições, até os desafios são formas que o Senhor trata o nosso coração, são Deus. formas que o Senhor usa e nós possamos reconhecer os atributos do Senhor, ó Pai, Oh, Deus. entender a grandeza do Senhor e como o Senhor cuida de nós. Amém, oh Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito nos guie, ó Pai. Teu Espírito Santo seja aquele que toma as decisões por nós, aquele que ora Ajuda-nos, ó por Deus. nós, que fala, ó Oh, Deus, Deus. ao nosso coração. E que nós possamos, ó Deus, nos arrependermos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Oh, arrependemos dos Deus. nossos pecados, das nossas atitudes que são desagradáveis à Tua vontade, ó Pai. Tem misericórdia, Deus. E a cada dia nós cresçamos, ó Deus, através do Teu Espírito que habita em nós, cresçamos através da Tua palavra que é ensinada aqui Oh, nas Deus. nossas igrejas, é ensinada através de tantos veículos, ó Pai, sérios e sóbrios da Tua palavra. Nós cresçamos também na comunidade da fé, ó Pai. Sim, oh Deus. E o Senhor nos impele, ó Deus, nos ordena, nos obriga a comungar com irmãos, a conviver numa comunidade em que nós ensinamos e aprendemos, em que nós nos ajudamos e que nós possamos, ó Deus, crescer, ó Deus, crescer como grupo, crescer como família, crescer Amém, como Deus. profissionais, cada um no seu ramo, e que a cada dia a Tua vontade nos guie, não a nossa vontade, não os nossos desejos que são humanos, que são falhos. Oh, Deus, tem misericórdia. É em nome de Jesus que nós te adoramos e agradecemos. Amém. Amém. Zé. Bem, agradecer. Pastor Milton.
Hildo sempre nos abençoando aí, né, com Amém. a mensagem que toca os nossos corações. Nós saímos daqui, né, de manhã desafiados a buscar, né, o Senhor em espírito e em verdade. Interessante você falou, né? E é fato, né? A gente buscar pão no posto de gasolina. Não vamos encontrar. Né? Embora hoje até encontre ali na conveniência. Mas, enfim. Muito bom. Pastor, Deus continue abençoando. Amém. O ministério, o seu trabalho. Vamos ter um momento de oração, né? Se a gente encerrar e tomar um café. Alguém tem algum pedido? Alguém quer fazer algum comentário também, né? Se comentou aí alguma coisa. Se alguém quiser comentar, quer fazer alguma pergunta. E também algum pedido de oração. Né? Depois nós vamos encerrar orando pelos pedidos e tomar nosso café. Ajuda. Sim, muito querido na cidade, né, Dona Francisca? Tote. Está orando pela família, que Deus conforte, né, a família, console os que ficam. José, pedir que continue orando pela nossa construção. Deus continue nos ajudando lá, levantando recursos. Orando pela igreja, nossa esperança, como um todo. Mais alguém? O Ademir pediu. Tem notícia? Não tem notícia, dá uma melhorada boa. Pergunta final, você pergunta lá dele. De hoje para hoje, e ela está fazendo diários. Amém. É resposta de oração, né? Deus está cuidando. Extensiva a todos os nossos queridos aí, né? Que ainda carecem do encontro verdadeiro com Cristo. Cristo sempre ora com a família deles. Cair. Esse cenário mundial da Índia Nosso país, né? Sempre tem orado também, sempre tem eleição. Deus seja direcionando aí, né, nosso povo a escolher aquilo que vai ser melhor para o nosso país, né? Nosso futuro. O Sérgio Paulo falou dos 40 anos do deserto. E ele só tem a igreja passando. E o deserto está uma resetada na cabeça de gente, está na realidade. Tudo tem um propósito, né? Embaixo da terra. O Senhor está no controle. Nada acontece com sua vontade. O Odemir, lá da Decode dele, lá pediu oração pela mãe dele, ele ia vir no café, falou que não veio porque teve que passou mal e está lá no hospital, lá, mas já está controlado. Ele pediu oração por ela, pela vida dela. Dona Dona Edilene. Ó, o Juninho tá. Eu vi no grupo aqui, velho. Sentiu uma dor no peito, né? Uai, Mas foi em BH só fazer um exame para ver se vai precisar de alguma abordagem. Acabei de ver no grupo aqui também da família. Beleza. Vamos ficar de pé pra gente orar? Meu Deus, Pai, Deus amado, glória a Deus, chegamos num momento tão especial, isso nos deu o privilégio de saber a tua palavra, louvamos porque vivemos felizes, Pai, onde você tem falado, tem levantado homens, levantado pessoas, Pai, que consagraram a vida do Senhor, para poder trazer, Pai, para nós a revelação do Senhor nas Sagradas Escrituras. Louvo pela vida do livro, do pastor Lucas, todos que têm nos abençoado, Pai, o Lucas Modesto também, tem nos instruído, tem nos orientado, tem nos conduzido, Pai, através da palavra do Senhor.
Louva ao Senhor pelo dia de cada homem que está aqui nessa manhã. Essa palavra falada, como nós oramos no início, Pai, possa cair em terreno fértil, produzir frutos para o reino do Senhor, ó Deus. Nós ficamos limitados somente esse tempo, breve da semana. A gente busca cada um, ó Pai, o Senhor, na leitura da palavra, na comunhão, na oração, ó Deus. Trabalhe no nosso coração, ó Deus. Agora, Senhor, olha para o povo, ó Pai, todas as necessidades, contando com os filhos de oração. Muitos foram aqui colocados, mas tem certeza que a melhoria está no íntimo de cada um, Senhor. Cada um tem suas dúvidas, suas dificuldades. O Senhor conhece muito bem. Por isso, Senhor, eu te peço, olhe para nós, Senhor. Povos pecadores. Olhe para nós, Senhor. Que somos carentes e necessitados de Ti, Pai. Os nossos parentes estão enfrentando enfermidades, amigos, parentes, Pai. Que o Senhor possa visitar de maneira especial, feliz Natal, vamos orar pela vida dele, perseguir. Dá um tempo, Senhor. O Senhor tem agido, o Senhor tem preservado a vida dele. E peço que o Senhor continue, ó Pai, completando a boa obra na vida dele, Pai. Restaura, Pai, essa saúde. Que ele possa estar retornando, ó Pai, ao convívio familiar, seus afazeres. Mas que haja também ali, ó Pai, salvação. Que ele possa reconhecer que o Senhor cuidou, que o Senhor é quem tem sustentado a vida dele, ó Deus. Nós oramos pelas famílias enlutadas, Deus. Perderam seus entes queridos, Senhor, de maneira especial, a família norte, ó Deus. Perdeu sua matriarca. Que o Senhor possa sustentá-los, ó Pai, cuidá-los, fortalecê-los, ó Pai, nesse momento difícil que estão enfrentando, ó Pai. Conhecer também o amigo, passou mal, tá? Também no seu talento, ó Pai. Possa cuidá-lo, possa ser um momento também de reflexão sobre sua vida, sobre como ele tem conduzido as suas coisas, papai. Que possa se voltar para o Senhor, que isso tem verdade, ó Deus. Olha também, Senhor, para a dona Edilene, Oh, Deus, em nome de Jesus, Deus, tem misericórdia, Deus. Ó Deus, toma ela em tuas mãos, Senhor. Sim, Deus. Tantas enfermidades, venceu muitas lutas. É verdade, Deus. Câncer, ó Pai. Que o Senhor possa sustentar, ó Pai. Oh, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, na vida da mãe, da família dele. Amém. Eu mando também uma palavra de conforto, de consolo, de força ali para ela. Amém, ó Deus. Ó Senhor, cuida de todos nós ao longo da nossa semana. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém.